Como eu fiz um vídeo de Equestria Girls que foi diretamente inspirado pelo sucesso de Monster High, acho que nada mais justo do que fazer um vídeo falando do próprio Monster High, ou pelo menos, dos filmes da franquia. Deus me livre fazer vídeo de curta. Monster High foi lançado em 2010 e foca nos filhos de monstros clássicos de terror, mais especificamente em algumas monstrinhas, sendo elas a Claudine, Laguna, Frank, Gullia, Cleo e Draculaura. Tô fazendo a chamada para evitar confusões futuramente. A franquia foi um enorme sucesso, rendendo 13 filmes animados na G1, 2 filmes na G2 e 2 live action. Estou só falando dos filmes. O objetivo do vídeo de hoje, então, é falar sobre esses filmes, cada um deles. Bom, não todos de uma vez, eu vou separar igual eu fiz lá no meu vídeo com a Girls mesmo. Começaremos de A Nova Fantasma da Escola até Scares da Cidade Sem Luz, porque acho que já é o suficiente e eu não quero passar mais um mês editando outro vídeo. Tudo esclarecido? Então perfeito. Vamos a... Frank, que acabou de nascer, se matricula na Monster High, uma escola para monstros, e enfrenta problemas para se misturar entre eles, tentando de várias maneiras ser aceita pelos alunos, o que é difícil quando tudo que ela faz parece ser errado. Esse não é exatamente um filme, é mais um piloto do que seriam os curtas depois, mas em quase todo lugar que eu olhava eles colocavam eles como parte dos filmes, portanto eu vou considerar ele aqui. Sendo sincero, é um semi-começo meio morno. Por ter a duração de um episódio de TV, ele não tenta muito, ele dá uma introdução bem por cima do grupo principal, sendo que a única que realmente tem um destaque real fora a Frank é a Cleo, por ela ser meio que a chave para a popularidade da Frank e tal. E a animação também é bem da feia, tipo, não tem muita naturalidade nos movimentos, e é aquele estilo de animação flash que parece que não é muito feita com amor, como a Little Pony, por exemplo. Embora, às vezes eles dão umas brincadinhas com ângulos aqui que é legal, e também tem esse recurso de dar um pause na tela com informações dos personagens que eu acho da hora. Mas sei lá, tem quem possa dizer que essa feiura ajuda na parte mais monstruosa e esquisita da franquia. Nessa questão de estética mais grotesca, eu acho que eles fazem um trabalho até que legal. Coisas como a agulha com seus grunhinhos esquisitos, os alunos mortos-vivos, a estética da escola, mas ao mesmo tempo, dá pra ver que eles são meio covardes com as personagens femininas. Elas são monstros, mas todas no geral são muito bonitinhas. E a única que sai um pouco desse aspecto é justamente a agulha, que geralmente não tem lá muito destaque. O que sinceramente eu acho engraçado é que pro conflito se estabelecer, ele força muito a barra para que a Frank se saia mal em absolutamente tudo que ela se propõe a fazer. Em alguns casos, você até entende a ideia, tipo ela indo nadar mesmo que conduz eletricidade, algo que reflete a inocência dela e tudo mais. Só que tem outros casos muito engraçados, com a perna dela se soltando do mais completo nada enquanto ela fazia treino para ela distorcida, geral tratando como se fosse algo mega uau e no controle dela, sendo que ela é tipo um monstro, vocês lidam com coisas grotescas o tempo todo. A forma como esse especial tenta ser extremamente dramático é muito engraçada também. Tem dois momentos que temos uma música triste tocando enquanto a Frank anda pra lá e pra cá. A primeira, inclusive, é logo no início, antes de sequer conseguirmos nos afeiçoar a personagem pra sentir algo por ela. O especial trata como o fim do mundo uma garota no primeiro dia não se encontrar no que quer fazer exatamente. E aí fingem que ela tá mega sozinha e desolada, sendo que há pouco tempo ela se deu mó bem com as duas garotas, tentando pintar a personagem como meio trágica pra depois ficarmos felizes por ela se dar bem no final. O que talvez daria certo se houvesse uma passagem de tempo, porque o especial dá a entender que ela tá em super depressão por não estar super popular em 2 dias. Se falar que eu acho a solução final pro problema meio ruim, só pra justificar tudo acabar naqueles fins bregas com música. Não acho que é o melhor começo pra estabelecer um mundo, personagens e problemáticas deles, mas também não é nada tenebroso. Sinceramente, só um mediano bem sensal. Acho que o clima desse especial é que ele parece um monte de recortes de ideias de filme americano de escola, só que tentando fingir que é mais que isso, e no final ele meio que não é nada. Mas como é uma porta de entrada pros curtas, acho que não tem por que eu exigir muito no final das contas. Há anos uma rivalidade histórica segue entre lobisomens e vampiros. Porém, para manter a ideia de harmonia em Monster High, que divide os mais diversos monstros em uma só escola, a diretora sem cabeça resolve aceitar alunos vampiros e lobisomens, e pede ajuda das protagonistas para fazer com que essa união de alguma forma funcione. Até que Van Helscream, um normie, vai à escola para garantir que essa união não funcione de forma alguma, para que consiga fechar a Monster High, e agora as monstras vão ter que achar um jeito de dar um fim ao plano dele. Bom, esse aqui já é um filme de verdade, 40 e poucos minutos, com as personagens estabelecidas e tudo mais. A forma como esse filme é conduzido é um tanto estranha, porque embora ele já esteja no formato de filme em teoria, ele não tá na prática. Toda a trama aqui tem que dar muitas voltas para que ele alcance o tempo que ele precisa ter, já que a impressão que passa é que pegaram um episódio de 20 minutos e tiveram que esticar de última hora. Toda essa ideia do filme podia desenvolver um drama legal sobre aceitação, mas a maior parte dele é só a gente vendo pouco a pouco o preconceito entre as espécies aumentando pelas mentiras
mentiras que o Hellscream inventa, mesmo que elas sejam aplicadas de forma tão sutil quanto um tanque no estacionamento de shopping, só pra no final tudo ser resolvido com uma conversa da Frankie. E tipo, mesmo a resolução inicial antes do Hellscream entrar é meio engraçada. As raças estão lá segregando, elas fazem uma festa, eles dançam e tá tudo resolvido. Eu sei que um dos pontos do racismo é justamente ele não fazer sentido e ficar sendo sustentado muitas vezes de absurdos, mas a forma que fazem isso aqui é muito bobinha, mesmo levando em consideração que é uma obra infantil. Coisas como o Cloud não querer ficar com a Draculaura pra tentar fortificar a situação é só muito mal feito. Nos curtas e outros filmes, esse cara é pau mandado dela, adora ela incondicionalmente. Aí, alguém mete um louco e ele já trata ela feito bosta. E então, pra alongar mais, a Frankie é tirada de doida toda vez que fala que a diretora sem cabeça, a mesma que deu a ideia de juntar os monstros, não ia concordar com Hellscream dando aula de como a rivalidade deles é totalmente justificada. Todo mundo fica mais burro pra que essa trama continue rolando. E no fim, é até engraçado porque não tem muito o que falar por conta disso. O filme parece um monte de cenas isoladas que foram juntadas parecidas com o primeiro filme. Ele não chega nem a ser aquele tipo mega incoerente que é engraçado ficar pontuando os problemas. É só um material mal construído e sem conteúdo, onde o preconceito aparece, é resolvido, a resolução é destruída e em seguida resolvem de novo. Acho que a única coisa que tem um desenvolvimento legal é a Howlin. A ideia de fazer ela tentando se espelhar na irmã pra procurar uma identidade e nisso ela acabar comandando os lobisomens por causa do ódio de ter sido reprimida pelos vampiros é interessante. É uma boa forma de mostrar como o preconceito surge e como você não deve rebater ele da mesma forma. No final, tudo é construído da mesma forma besta que tudo nesse filme, mas ainda assim, é uma ideia legal e a única coisa que eu consigo pensar de positivo é um filme bem do chato. Quando o aniversário de Draculaura está chegando junto dos dias namorados, ela relembra de um amor antigo, Valentine, que ela não pôde ficar porque teve que fugir da escola que estudava na época. Porém, ele volta, e agora ela fica feliz de poder viver o amor que antes não pôde, embora esteja dividido entre ele e o seu namorado atual. Porém, Valentine na verdade quer o coração dela, no sentido literal, para poder guardar na sua coleção. Então, a enfeitiça para se apaixonar perdidamente por ele, o que agora as monstrinhas e o Cloud têm que pedir pra conseguir salvá-la. Ai, cara... Vamos lá. A melhor forma de descrever esse filme é fetiche de corno dos americanos. Um dos plots que o americano adora é aquele de que o cara claramente vai ficar junto com alguém, todo mundo sabe que eles vão ficar juntos, mas algum desvio sempre acaba acontecendo. Tipo o cara beijando outra garota de alguma forma, ou a garota beijando um cara, pra poder gerar esse conflito. Sinceramente, isso rola tanto e de umas formas às vezes tão coordenadas, que nada tira da minha cabeça que os americanos só gostam muito de ver traição por alguma razão sórdida. E como eu odeio esse conceito, e esse filme é basicamente do início ao fim sobre isso, eu odeio ele. A Draculaura, que sempre amou Cloud, adora o jeito dele, o que faz, a personalidade e afins, repetidamente se torna uma garota totalmente insuportável, que odeia tudo que o namorado faz porque ele não a entende, não é gentil, é uma besteira que só. Tudo isso sendo feito para que quando o Valentine chegue, ele seja esse sonho perfeito. Ele é um bonitão padrão, dá presente, faz jantar, é super romântico, e ela totalmente cai nas graças deles mesmo ainda namorando o Cloud. E você pode até falar que ela não beijou nem nada parecido ao Valentine, e por isso não seria uma traição, mas pelo amor de Deus, quando o cara chegou, ela quase chorou enquanto corria para os braços deles e gritava: "Ai, meu Valentine!" Imagina tu descobrir que sua namorada tem até hoje o ex na cabeça, encontra com ele, fica toda amorosa, aceitando o coração, jantar à luz de vela. Tu não ia considerar isso traição? Até porque eles deixam bem claro que ela tá totalmente caidinha por ele. Tem até uma cena que as amigas dela param ela na escada e perguntam: "Ô filhona, você lembra que tem namorado, né?" E ela manda um: "Ah, eu tô saindo com o Valentine por uns trocentos encontros, o que que tem de mais?" Toda a desconstrução da Draculaura aqui é muito bizarra, não só levando em consideração os curtas, como até os filmes mesmo. No anterior tem esse momento que a Draculaura pergunta se o Cloud pode sair, e ele diz que não, porque tinha marcado com um amigo de correr atrás de uns carros. Nesse momento, ela diz que não entende como esse jogo funciona, porém queria ir pra poder torcer por ele. Tá aí porque o relacionamento deles é legal, eles são completamente diferentes, mas ela ama o Cloud justamente por isso. Ela nunca pareceu sentir falta de um cara mais romântico e delicado, ela só ama ele, e o jeito dele. Embora depois a Draculaura até diga que não pode ficar com Valentine porque tem algo verdadeiro
verdadeiro com Cloud, isso não serve de nada, porque não é demonstrado. E nisso, o filme se desenrola de forma ainda pior, quando eles tentam usar Cupido para restaurar o amor dela pelo Cloud, depois dela ser enfeitiçada pelo Valentine, mas a flecha acaba acertando o Cloud e a Cupido, fazendo os dois se apaixonarem. E aí o fetiche fica ainda mais, porque agora tem 2 cornos no especial. Olha que coisa linda. E nisso o filme fica praticamente girando em torno disso. É tão cansativo, chato, repetitivo e genérico que é impossível se divertir. O fato do filme colocar a Frank pra narrar ele só piora tudo, porque eles tinham na cabeça que por ela ser a protagonista, ela tem que estar ativamente na trama, e como era impossível botar muito ela nessa história, botaram ela narrando tudo. E é tristemente hilário como tudo que ela fala já tá acontecendo em tela. Irmão, se não tem o que ela fazer na trama, então deixa assim. Eu não odeio a Frank, mas ela não é lá uma personagem tão marcante pra todo filme precisar que ela tenha algum foco. O antagonista desse filme é meio bobo também, preparem porque vocês vão ouvir muito isso. Ele é meio que colocado como uma piada desde o início, sendo apresentado como um humano que mora com a mãe, que fica o tempo todo reprimindo ele, mas conforme o filme passa, só vai ficando pior. Mesmo que o que ele queira seja realmente péssimo, quebrar o coração de forma figurativa e literal, ele nunca parece um inimigo à altura. Podiam usar esse feitiço de dominação dele pra torná-lo mais ameaçador, mas ele só é um baita enrustido mesmo. Eu tenho que explicar isso, né? Então, foi confirmado um tempo depois que o Valentine é na verdade gay, que torna esse filme ainda mais engraçado por causa dessa fala. Amor real, verdadeiro, alucinante. Tudo no Valentine era mais falso que bronzeado num vampiro. Como já deve ter dado pra perceber, foi esse filme também que trouxe o estilo da maioria deles, nessa animação 3D. Em questão de animação mesmo, ela é muito mais fluida e bonita, tendo movimentos mais naturais. Mas eu não sei porquê, eu acho esses modelos tão estranhos. Acho que é porque eles não parecem ter sido feitos pensando em animação, e sim pra um jogo. E toda a estética dele vai meio que pro espaço. Embora a animação antiga não fosse lá essas lindezas, conseguia passar mais essa vibe monstruosa, mas ainda ser visualmente atraente. Aqui só fica tudo visualmente tão feio e morto, o que, novamente, pode para algumas pessoas ajudar a manter essa ideia central. Só que, sei lá, tem como você fazer coisas assustadoras ou com um tom mais filme de terror, sem ser feio. Um exemplo que eu posso dar é Coraline. O filme é de terror, fez muita criança se cagar, e ele nunca deixa de ser visualmente lindo. Não é o mesmo estilo de animação, mas dá pra entender onde eu quero chegar. No geral, é um filme não só muito chato, como muito revoltante, e bota Draculaura como uma babaca, que quer ficar com 2 caras porque ela pode, e acaba tornando as amigas delas ainda mais babacas por ficar fortalecendo essa birra dela com o namorado, com ela saindo chorando por qualquer coisa, e elas repreendendo um cara que só queria no final das contas ser um namorado legal. Não é um bom início pra essa fase de filmes 3D. Antes da gente ir pro próximo, por favor, lembra de se inscrever, dar like e hype no vídeo, porque quanto mais longe ele for, mais rápido meu canal cresce e eu continuo sendo apoiado a fazer esse tipo de vídeo. São as férias, e as monstrinhas resolvem fazer uma viagem, mas quando o barco em questão é naufragado, elas recorrem à ajuda de 2 estranhos homens, que as levam para uma ilha misteriosa sob o pretexto de uma parada temporária. Lá, porém, elas descobrem que o objetivo de Bartleby e Fernum é usar de Frank para atrair um monstro gigante, que se apaixonou alguns anos atrás por uma mulher muito parecida com ela. Olha, sinceramente, esse filme é meio podre. Metade dele entra naquela linha de tudo acontece e nada acontece feijoada. Porque, embora a gente tenha, por exemplo, uma cena inicial delas na escola, no barco e na ilha, parece que nada de muito relevante tá acontecendo. O filme começa mesmo no meio, quando finalmente temos a Fera, ou Andy, mas ainda assim ele não fica lá muito melhor. Os 2 focos do filme são a Frank e a Laguna. No caso da Laguna e Gil, eles têm um foco aqui principalmente porque eles estavam indo visitar os pais dela, mas o Gil não tá muito interessado, por toda uma rixa que tem entre água doce e água salgada. E eu acho engraçado que aqui deram mais personalidade pra ele, mas foi uma personalidade de insuportável, porque meu Deus, toda vez que esses 2 aparecem em tela com diálogo, meu dia piorava. Eu preferi o Gil sendo só um cara calmo e tranquilo do que essa versão toda insegura, triste e insuportável dele. Tipo, ele não cala a boca. Isso é problemático porque quando ele abre só sai bosta. A ideia claramente era dar essa virada de chave depois, com ele superando seus medos por amor a ela, pedindo ajuda pros animais da água salgada pra poder salvá-la. Mas tem como você criar um personagem seguro que não seja só um insuportável que fica reclamando sem motivo de absolutamente tudo? Toda a trama do Andy também é meio confusa. Ele tem essa versão gigante que aparece quando as pessoas têm medo dele,
dele, e por isso que ele foi parar nessa ilha. Todo lugar que ele ia, as pessoas tinham medo e pavor, e aí ele se transformava. Nisso, os pais resolveram levar ele pro mais longe possível. O barco naufragou e ele ficou preso aqui. E é nisso aí que eu não tô entendendo. Ele nasceu entre os humanos e aí eles tinham medo dele? Ou era entre os monstros? Se for a segunda opção, não faz muito sentido. A primeira ainda teria alguma lógica. Mas de todo modo, por que ele não foi levado direto pra uma escola? No segundo filme dá a entender que Monster High não é a única escola para criaturas, só é a única mista. E lá também fica claro que é algo meio que regulamentado, então é de conhecimento público a existência deles. Os normes, como a série chama os humanos, só não se metem lá porque não tem porquê. Deve ter alguma que ele encaixasse se Monster High não estava disponível. Tanto que quando ele vai pra Monster High, tudo sai perfeitamente nos conformes. Ninguém nem saberia que ele fica gigante se o Barnaby não aparecesse lá e contasse. Que raio de história sem sentido é essa? O vilão da vez é tão ruim quanto os anteriores. Na verdade, eu diria que ele é o pior vilão de Monster High até agora. O Barnaby grita charlatão, cara mau caráter, esquisito, o barco dele é todo escuro, cheio de gaiola, algema. A Cleo até fica meio receosa de início, mas, tirando a Laguna, nenhuma delas acha estranho ou perigoso o quanto esse cara é totalmente suspeito. Tipo, ele faz alguém usar um saco na cabeça por ser diferente. Não é nem um pouco estranho? E como ele comanda um tipo de show de aberrações, deve ser algo que rola com certa frequência nesse mundo. Preconceito com os normes é algo que elas já se bateram mais de uma vez. Elas deviam confiar desconfiando desse cara. E o fato dele ser tão genérico é justamente o que torna ele um vilão tão chato. Ele não tem grande ambição, uma construção que torna ele divertido, uma escrita que o torne tão maligno que dá ódio, cartas na manga que façam sentido para que ele seja ameaçador. Ele é só um vilão caricato, de forma muito errada, e genérico, o que inclusive torna ele extremamente agonizante quando no fim ele entra na escola, de forma que nem Einstein explica, consegue dar counter em vários monstros diferentes, mesmo sendo só um humano normal com a bosta de um cajado. Tipo, o cara tem tempo de reação de puxar um espelho para não ser petrificado. Como isso funciona se em outros momentos o simples olhar imediatamente petrifica as pessoas? Ele não tinha tempo para se preparar e nem sabia quem ele ia enfrentar para poder se preparar. No segundo filme a gente tinha um especialista, então fazia sentido ele ser confiante e ter controle sobre os monstros. Aqui não, é só porque o filme quer ter uma semi-batalha final e sei lá. É muito engraçado como eles pintam ele como se fosse um cara super esperto, com tudo sob controle, gerando cenas como essa dele tentando manipular o Andy pra se transformar. O que não faz muito sentido, porque eu duvido que as pessoas ao redor estavam com medo de um monstro que até onde eles sabiam era completamente normal, mas só criam algo extremamente forçado e vergonhoso. E até gera uma coisa engraçada no fim. Basicamente, após tudo se resolver, o Dumbo pega o Barnaby e joga ele num tipo de gosma. Aí ele fica com umas penas grudadas, todo feio e sai correndo. E aí, um tipo de carrocinha pra monstros que por alguma razão tava dentro da escola, pega ele e prende ele achando ser um monstro. E eu te pergunto, quê? Monstros não são criminosos ou algo proibido? Porque tem um controle de aberrações dentro da escola. A diretora sem cabeça não tem que permitir esse tipo de coisa de entrar? Que ideia bizarra! Quantos sequestros já aconteceram nessa escola? Apesar de tudo isso, eu diria que é o melhor filme até agora. Mas seria melhor se o fim do filme fosse só o Andy se adequando à escola. Eu não digo isso porque esse filme é bom, não é? Foi o que menos foi chato de ver. Ele apresenta lugares novos, mesmo que feios, outras pessoas e alguns conceitos desse mundo. Então já é alguma coisa. Eu tô tentando ser positivo pros fãs de Monster High não me trucidarem. É época da corrida de patins de arrepiar, ou o grito, uma corrida em que os melhores competidores da escola passam por obstáculos de patins para conseguir o escudo da escola rival. Porém, após uma série de trapasses da Granite City High, a escola acaba perdendo seu escudo e os seus competidores que se machucaram. Então, as garotas resolvem competir no lugar deles, mesmo com todo o preconceito dos homens sobre isso. Esse filme é surpreendentemente bem divertido. Ele é agradável do início ao fim. Ele tem seus pontos negativos, por exemplo, eu acho que a forma que retrata o machismo aqui é muito exagerado, ou um ponto que fica engraçado. Parece que os caras têm nojo de mulher. Se a série se passasse há uns bons anos atrás, ela até teria algum sentido, mas aqui eles retratam como se todo homem odiasse que mulheres competissem em algo e tal. Eu sei que esse tipo de exagero por vezes é proposital para a mensagem ficar bem clara, mas eu acho que ficou meio caricato demais para algo que devia ser uma crítica. Outra coisa que eu acho curiosa é toda essa ideia dos escudos. Aqui eles não são só símbolos, eles literalmente são motivos da escola ficar de pé. Não só a escola começa a desmoronar, como o ânimo das pessoas piora. É uma coisa muito séria, então tipo, por que raio eles competem assim? Não tem qualquer outro prêmio possível? Digo, tem, no fim mostra que nem precisava rolar. Então,
Porque eles têm que dar algo tão sério assim. Seria tipo se na Copa do Mundo, quem ganhasse do outro time levasse, sei lá, as estrelas que ganhamos. Conforme perdêssemos, o país começasse a desmoronar e todo mundo começasse a ficar muito triste. Mas tirando isso, a forma como o filme é conduzido é bem legal. Toda essa ideia de botar os personagens pra tentar algo que é pensado como totalmente masculino, não é só uma trama muito da hora, como é uma mensagem muito boa pras garotas. Eu gosto de como elas não são as melhores do mundo patinando no início. Elas têm que treinar, fazer estratégias, entenderem o jogo, e por isso elas acabam perdendo mais de uma vez. E embora tenham no time garotas que realmente patinam bem, elas não são suficientes porque elas não têm pensamento de time e uma líder de verdade. É um processo de crescimento muito positivo. Inclusive, eu gosto muito da participação do Cloud aqui. Ele não querer que as garotas joguem inicialmente parece só machismo como os outros, mas tem uma razão. Ele genuinamente tem medo que elas se machuquem, já que a única competidora feminina do grito foi a Rebecca. Simplesmente desapareceu. E embora tenha assim um tom de machismo no meio, não é no sentido que ele odeia que garotas possam vencer ou sei lá, só que ao mesmo tempo, o roteiro não passa pano na cabeça dele em nenhum momento. Tem até uma parte que ele diz pra Draculaura que ou ela largava o jogo ou o relacionamento deles terminava. E então, a Draculaura diz, tá bom, então acabou. Ela demonstra força e faz um sacrifício pelo que ela acredita que é o certo. Isso que faz o Cloud acordar e resolver tentar ajudar como líder. Embora mesmo como capitão do time, ele não é algum tipo de homem que manda nas mulheres. Elas começam a entender tudo e mandar bem quando rola uma união entre ele e a Rebecca, juntando conhecimento e estilo de um homem com uma mulher que já jogaram o jogo. Eu também acho que a forma que dividem a atenção entre os personagens é bem legal. Nenhuma das principais parece estar sobrando. Elas têm seu papel dentro da trama e desempenham eles bem. Esse foi o primeiro filme que eu consegui me conectar de verdade com a Draculaura, principalmente em toda essa sensação de ter medo de estragar tudo, mas no fim, ser quem salva a todos pelas suas amigas confiarem nela. É um arco muito da hora. É um filme que nunca tá muito parado. Isso que faz dele divertido. Na real, o próprio Grito é um jogo que sinceramente eu acho bem criativo. Uma corrida de patins com obstáculos super perigosos que mudam todo ano tem muito potencial. Claro, não tem as melhores coreografias ou a melhor direção que faria ele atingir todo o seu potencial aqui, mas ainda assim, o trabalho é bem bom e te faz até ficar feliz por terem ido pro 3D. A animação Flash não lidaria bem com esse jogo. Os inimigos principais aqui são as gárgulas, que também são bem maneiras, principalmente por serem mais vilões indiretas e não o foco. E aí elas funcionam bem. Eles são importantes, mas não tem tanta atenção porque a ideia do filme é a construção e evolução dessas personagens, o que não se torna ruim. Acho genial toda a ideia do Cloud bolando um plano para que conseguisse enganar eles. E sinceramente, ainda bem, porque se focassem demais era muito possível que estragassem. É um filme com muita personalidade e um desenvolvimento muito legal, principalmente algo que eles tinham dificuldade de fazer. Ele é divertido e consegue aproveitar o seu tempo de forma excelente sem dar essa ideia de que tudo é somente um comercial de brinquedos. Quando o Halloween está chegando, a escola pede para que os alunos se preparem e se protejam, já que nessa data, humanos caçam os monstros, o que de início é desacreditado por todos eles, mas quando a escola começa a receber ataques dos Normies, eles decidem que tinham que dar o troco. Enquanto isso, Frank tenta levar o espírito original do Halloween para as pessoas, em que Normies e monstros conviviam juntos e festejavam, o que nessa disputa que se iniciou se prova muito difícil. Nossa, tipo assim, esse filme já começa me irritando porque ele não tem sentido, mas ele vai ficando mais e mais sem sentido enquanto o filme passa. No início, como eu falei, eu mostrei esse vídeo falando das preocupações que os alunos têm que ter no Halloween para que eles não sejam atacados pelos Normies. E é comentado por eles que esse vídeo era exibido todo ano, o mesmo vídeo, mas a tal perseguição nunca acontecia, o que obviamente deixa claro que era de conhecimento geral tudo isso aqui. Até aí, tá tudo tranquilo? Só que sabe o curioso? No vídeo é dito que o idealizador desse Halloween é ninguém mais, ninguém menos que Van Helsing. Por quê? Lá no segundo filme, é dito que Hellscream é um especialista em monstros, dando a entender que ele era alguém que apoiava a convivência de monstros e humanos, e por isso que ele era respeitado por todos, inclusive pela diretora sem cabeça, o que nós sabemos que é mentira, mas eles só vão descobrir isso no fim desse filme. Mas aí, esse filme tá basicamente me falando que todo mundo sabia que ele apoiava essa perseguição, e não só a diretora, como todos os alunos aceitaram tudo que ele falava por algum motivo. Eu sei que no caso da diretora sem cabeça ela foi substituída depois, mas mesmo antes disso ela mostra muito respeito por ele. Isso significa duas coisas: ou esse filme 3D são
basicamente um reboot dos 2D, ou esses monstros são muito burros. Se for um reboot, e de certa forma explica até porque o lançamento da Draculara no terceiro filme acaba se divergindo do que já tinha sido apresentado antes, embora isso não torne aquela bomba boa. Mas isso também parece uma decisão tão esquisita. E você pode até dizer que, não, Salem, eles podem ter mudado um pouco o vídeo depois, o que não é o caso. Não só é dito pelos alunos que é o mesmo vídeo, como também é dito que esse é o primeiro ano da Frank, ainda é o mesmo momento. Eu duvido muito que eles tenham alterado o vídeo nesse meio tempo curto entre esses filmes. E falando nesse lance desse ainda o primeiro ano da Frank, assim, ninguém tá percebendo o fato de que desde que ela chegou, essa escola que era tranquila começou a ter tantos problemas? Não sei, eu tô sentindo que tem uma pé frio aqui. Esse filme tem certo foco no Jackson, o que até que é uma ideia legal, mas a forma que executam é até que meio engraçada. Tem um certo momento que ele fica preso na escola dos Normies disfarçado, correndo o risco de ser descoberto e até linchado. Aí a Frank e suas amigas vão lá resgatar ele, o que dá errado, e a diretora sem cabeça dá um sermão nelas. Até aí beleza, era perigoso. Só que o engraçado é que ela não se mobiliza pra mandar alguém salvar o Jackson, mesmo quando eventualmente estavam planejando executar o aluno dela. Minha senhora, você é uma das piores diretoras que eu já vi. Mas tirando tudo isso aí, só é um filme bem inofensivo mesmo. Por mais genérico que seja essa ideia de vocês se odeiam, mas já se amaram, vamos fazer uma festa e tudo vai ficar bem. Eu acho legal essa ideia de terem normes que mesmo com todo o preconceito gostam dos monstros, e acho legal sermos mais os cenários padrões, pra algo que não seja a Ilha Genérica número 3. Temos até uma escola nova, mais normes e etc. Por mais que sinceramente fizeram um trabalho horrível estabelecendo o preconceito nos filmes anteriores, foi interessante ver mais da Cleo também, por mais que a forma que desenvolveram o conflito dela seja muito simples. O pai dela é um personagem bem interessante, tem todo esse tom meio ameaçador, mais do que os outros vilões dos filmes, inclusive, e é bom também eles desenvolverem esse senso de liderança nela, considerando a importância que tem a filha de um faraó, e, embora meio previsível, fazer encontrar coisas em comuns com a vilã, que é uma filha bem mal desenvolvida do Hellscream, aliás, é bem legal. O maior problema dele mesmo é a barriga. Os outros filmes de Monster High tinham entre 30 e 40 minutos, esse aqui tem 1 hora, o que é engraçado, porque esse é justamente um dos que não tem que ter tanto tempo. A ideia de uma aventura de Halloween é legal, mas o filme não segura tanto tempo, e aí ele não sabe pra onde ir, gerando inconsistência pra história continuar rolando, ou repetições de cenas que já aconteceram. Se isso aqui fosse um especial de uns 30 minutos no máximo, embora eu ainda ache que devia ser, sei lá, uns 20, podia ser até divertido, ver essas dinâmicas, mais focos pra mais personagens, mas ele tão grande assim só fica cansativo, já que mesmo tendo tanta gente participando, nenhum deles é muito bem escrito. O filme anterior tinha mais conteúdo e merecia mais um filme de 1 hora. Quando um vídeo de um desfile que a Claudine fez na escola viraliza, ela é convidada a participar de uma seleção para se tornar aprendiz de Moatella Gautier, uma estilista renomada que ela admira. Enquanto isso, Frank está ajudando Rochelle a achar o seu namorado que há tempos não dava notícia para ela. E ao descobrirem que ele está preso no calabouço da Gautier, elas percebem que Gautier não quer uma aprendiz, e sim outra pessoa para aprender e idealizar as roupas por ela. Esse filme é surpreendentemente tranquilo. Acho que o ritmo dele é bom, podia ser um filme menor, mas ainda assim ele até que tem conteúdo. As temas que parecem desconectadas no fim se encontram e são realmente legais. Eu não diria que ele é bom, porque ele se sustenta muito em ser basicamente só cena de treinamento da Claudine, mas é bem mediano. Tipo, acho que o que mais quebra o ritmo dele é essas cenas dos namorados das monstrinhas que claramente estão ali só pra farmar mais nesse filme. A mensagem principal dele de não deixar tirarem a sua identidade é boa, e acho que a cidade de Scaries é bem interessante, mesmo sendo basicamente uma Paris pra monstros. A Claudine também tá bem bonita aqui com esse cabelo. Achei uma boa escolha de roupa pras monstrinhas, inclusive. Eu só acho engraçado como elas trocam de cabelo como se fossem boneca. O complicado desse filme é compartilhar os problemas dos outros. A vilã, por exemplo, tem essa ideia interessante, mas a gente vê mais ela sendo uma pessoa só meio desagradável do que necessariamente uma vilã. Quando ela realmente vai fazer uma coisa maldosa diretamente em tela, isso já é revertido rapidamente, quase de imediato. Nunca passa nenhum tipo de tom de raiva, medo, imponência, ela só existe. Até a forma que ela é, entre aspas, derrotada é muito boba. Se ela fosse só uma vilã de semana, de episódio, tava tranquilo. Mas não, é uma vilã de um filme. Também quando digo que o ritmo é bom, eu me refiro ao filme. Mas a parte engraçada é que pra dar 1 hora, eles botam um curta no final muito insuportável da Frank Cia indo atrás do livro com vida da Claudine. Eu juro que parada chata. Isso só me fez perceber que deve ter alguma razão pra essa mudança de duração nos filmes. Não faz sentido eles fazerem um filme de 1 hora, sendo que nesse caso eles literalmente não conseguiram nem esticar. Então ele fica num parâmetro semelhante ao anterior. Parece um bom episódio pra uma série, mas pra um filme ele não se sustenta o suficiente.
Ai, ok, terminamos por hoje. Esses foram os primeiros 7 filmes de Monster High, e já tá bom bastante porque eu tô cansado. A partir do próximo filme, a gente vai ter uma certa mudança nesses filmes, então eu recomendo que vocês esperem pela parte 2 e vejam quando ela sair. Basta dar parada de like, se inscrever e hype que eu já falei, e comente o que vocês acharam do vídeo e desses filmes se vocês já viram.